que é a lei do amor. Obrigado, Fernanda. Uma boa noite a todos. Boa noite à direção, também aos trabalhadores do Centro Espírita Irmandalva. Agradecer o convite que a Rosa nos fez para retornarmos a esta casa. Dizer que é sempre uma alegria retornar ao Centro Espírita Irmandalva. Deixar um abraço para a Rosa, né, que está se resguardando esses dias frios. Essas crianças com mais idade têm que se resguardar um pouco. Então, o convite é para nós aproveitarmos, então, esse momento, né, que a espiritualidade nos reúne, que nos empurrou, mesmo que um dia frio, para ouvirmos e trazer para nós esclarecimentos, amparo, conforto e bênçãos aos nossos corações. E, ao mesmo tempo, fazermos as reflexões que necessitamos sobre esse tema que foi dado o título, A Lei do Amor. Então, que Jesus possa nos amparar, que Ele possa nos abençoar. O evangelista João escreveu no seu texto, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante que poucas vezes ou nem sempre nós pensamos ou temos esse entendimento de um Deus como um ser de amor. Pois nós aprendemos a dizer que Deus é amor e com isso nós passamos a repetir mecanicamente essa frase e poucas vezes ou nem nos damos o trabalho de parar, refletir para entendermos o que é essa frase ou o que essa frase nos diz. Mas é importante pensarmos sobre isso. Pois Deus é amor, como escreveu o evangelista João. E é a partir das palavras do evangelista João que verificamos que o amor é a essência da vida. Nada do que existe no mundo, né, na vida planetária e até na vida cósmica, poderá ocorrer sem essa essência chamada de amor. De fato, o amor é a alma da vida. Do mesmo modo que nós não conseguimos sobreviver aqui no corpo físico sem o oxigênio, sem a respiração, sem a alimentação, nós não conseguimos viver animicamente e não encontramos a saúde da nossa alma fora das dimensões do amor. Basta lembrarmos de quando nós nascemos. Se não fosse pelo amor de mãe, nós não estaríamos vivos ou não sobreviveríamos. Porque foi através da nossa mãe, todo aquele carinho, toda aquela atenção especial, que fez com que nós sobrevivêssemos. E é tão importante amar que o evangelista, então, estabeleceu que Deus não é alguém que ama, mas Deus é o legítimo amor. Quando pensamos em Deus, pensamos em amor. As reflexões sobre o tema amor são importantes, visto que esse sentimento resume a doutrina de Jesus. Pois essas reflexões, elas passam pelo auto-amor, pelo amor ao próximo e por amor a Deus. Essa é a máxima maior do ensino do Mestre Jesus, a todos nós, aos homens, mulheres, a toda a humanidade. E nós vamos encontrar, então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, a mensagem atribuída ao espírito Lázaro, que Allan Kardec registrou no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Lei do Amor. E a mensagem vai dizer que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência
E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, ou seja, melhorado, purificado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor vulgar, no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela união dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso, ou seja, feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem os pés ligeiros e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Muitos de nós, ou a maioria de nós, ainda tem muitas dificuldades de entender o significado dessa mensagem de Lázaro, atribuída ao espírito Lázaro. Pois ele diz que quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram, e os mártires, ou seja, aquelas pessoas que entenderam, aquelas pessoas que foram tocadas pelas mensagens de Jesus, ébrios de esperança, ou seja, encantados pela mensagem, pelaquela mensagem de amor que Jesus de Nazaré trazia, desceram ao circo. E o circo aqui, citado pelo espírito Lázaro, não tem nada a ver com o circo de divertimento, com os espetáculos de mágicos, de palhaços e de malabaristas, como nós conhecemos. Mas o circo aqui se refere ao circo romano. E o circo de Roma era um espaço onde as pessoas iam para as festividades, para assistir às lutas dos gladiadores, para as disputas de corridas de bigas e a matança dos cristãos, que também eram vistos como divertimento. E eu não consigo compreender esse estado de êxtase em que se encontravam aquelas pessoas, pois o significado de descer a um circo, o descer significa que essas pessoas adentraram na arena para serem mortas, comidas pelos leões. Porque eles eram seguidores da religião nova, da boa nova que o filho do carpinteiro José trazia. E essas pessoas, elas foram tocadas de tal maneira pela mensagem de amor que Jesus trazia, que elas se recusaram a adorar os deuses romanos e se recusaram a participar dos rituais em nome do imperador, e elas acabaram detidas, ou seja, presas, e foram levadas ao circo para serem comidas pelos leões. E era um espetáculo de divertimento para o povo. A mensagem do espírito Lázaro, registrada por Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o título é Amar o Próximo como a Si Mesmo, Instruções dos Espíritos, a Lei do Amor. Ela é riquíssima de instruções, de orientações e de informações, dizendo para nós aproveitarmos melhor a nossa reencarnação com os ingredientes da receita contida na Boa Nova de Jesus, baseado na lei de amor. E as sugestões, as orientações registradas nessa mensagem é de Lázaro. O Lázaro é o irmão de Marta e de Maria, residente no lugarejo chamado Betânia. Lázaro, juntamente com suas irmãs, amava Jesus. Jesus era como se fosse um membro da família, era recebido sempre com uma alegria, e era
um dos únicos lugares onde Jesus de Nazaré podia desfrutar de algumas horas de sossego, lá na intimidade dessa família. Era como se ele estivesse em sua própria casa. Lázaro era, pois, o grande e devotado amigo de Jesus. Nós vamos encontrar essas informações no livro dos livros do Espírito Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Pereira Franco, que nos deixou há pouco tempo. E foi em Betânia, enquanto o mestre narrava aqueles últimos acontecimentos e esclarecia sobre o futuro, enquanto já avançava a noite, que se deu aquele notável episódio em que Jesus destaca a escolha da melhor parte escolhida por Maria, conforme narra o apóstolo Lucas no seu evangelho, no capítulo 10, nos versículos 38 a 42. A narrativa diz que Marta estava muito ocupada com todo aquele trabalho da casa, com os afazeres do lar, com a limpeza e a organização da casa. E então Marta questiona Jesus por que Maria, que estava prostrada junto aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. E Marta, preocupada e ocupada pela limpeza da casa, ela diz a Jesus: o Senhor não se importa com Maria, que me deixa sozinha fazendo a limpeza da casa, com todo esse trabalho para fazer? E Marta pede a Jesus, dizendo: diz para ela, Senhor, mande que ela venha me ajudar também nas tarefas. E diz o texto que o Senhor Jesus contemplou Marta diante de sua inquietação pela limpeza e lhe respondeu. E a resposta dele deveria ou deverá nos servir de lição a todos nós que vivemos correndo, dizendo que nós não temos tempo. Às vezes até parece que nos falta tempo para executar e realizar as nossas tarefas diárias. Jesus responde para Marta: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Atualmente nós vivemos num mundo frenético, agitado, ansioso, assustadoramente veloz, onde predomina o individualismo. A cultura moderna que vivemos nos nossos dias de hoje, na sociedade atual, ela nos coloca o ser humano no centro do mundo. O egoísmo pautando ou dando direção às nossas emoções, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos. E com isso, esse ser humano se afastou do seu Criador. A grande maioria dos seres humanos hoje ocupa seu tempo com muitos afazeres, agitando-se de um lado para outro, fazendo com que o seu dia se torne corrido, por vezes amargo, com uma correria de um lado para outro, sem perguntarmos aonde nós queremos chegar. Nos dias de hoje, nós encontramos dias tumultuados e quase sempre nós estamos aborrecidos com algo. Nós estamos quase sempre aborrecidos com alguém. Estamos de mal com a vida. Nós estamos de mal com a política. Nós estamos de mal com o rumo, com os desmandos de alguns mandatários no nosso querido, amado Brasil. Nós estamos aborrecidos com o futebol, principalmente com o meu Grêmio, que não dá jeito no seu time. Bem, alguns, né? Nós estamos aborrecidos com a economia, brigamos com nossos gastos, quase sempre nós gastamos mais do que ganhamos, nós estamos aborrecidos com a nossa família, nós estamos aborrecidos com nossos amigos. Mas Maria de Betânia, uma mulher que fez a escolha certa, a Maria de Betânia, ela soube discernir o necessário. Ela colocou a sua adoração à fala do Mestre, ou seja, ela escolheu ouvir Jesus como prioridade em sua lista de ocupações, colocando de lado as coisas secundárias.
Todos nós que adentramos as portas da casa espírita, nós dizemos que essa doutrina é maravilhosa. Essa doutrina espírita ela é extraordinária, os seus ensinamentos, os seus esclarecimentos, e todos concordamos. Mas já nos perguntamos quantos minutos na semana nós dedicamos a essa doutrina que nos liga a mensagem do Mestre Jesus, que nos liga a boa nova de Jesus, que é o nosso modelo e guia e dizemos segui-los? Vale a nossa reflexão. Mas como é que os habitantes, moradores de um mundo de provas e expiações, como é a classificação da Terra, e esses habitantes são aqueles espíritos também classificados como seres imperfeitos, ou seja, espíritos imperfeitos, ainda podem vivenciar o amor exemplificado por Jesus aqui na Terra, nesse mundo frenético que vivemos? Nós lemos recentemente uma história no site da Federação Espírita do Paraná, no quadro denominado de Momento Espírita. O quadro é apresentado em texto e também em vídeo. E essa história ela é repleta de carinho, de amizade, de ternura, de bem-querer. E tantos outros ingredientes que poderíamos citá-lo, que são aqueles ingredientes que compõem o amor. E encontramos nessa história das mais belas e significativas. Diz o texto que numa determinada manhã, um senhor já de certa idade foi até uma clínica onde a doutora iria lhe fazer um atendimento para tratar uma ferida em sua mão. O senhor estava apressado, enquanto a médica o atendia, ela lhe perguntou o que tinha de então urgente para fazer. E o senhor então lhe respondeu que precisava ir a um asilo de idosos para tomar café da manhã com a sua esposa, que estava lá internada. Ele disse à médica que sua esposa estava naquele lugar há algum tempo, porque sofria do mal de Alzheimer, já bastante avançado. Enquanto a médica acabava de fazer o curativo, ela perguntou ao senhor se a sua esposa se incomodaria caso ele chegasse atrasado naquela manhã. E o senhor respondeu que não. Ela já não sabe quem eu sou. Faz quase 5 anos que não me reconhece. Então a médica lhe perguntou, com um certo espanto, já aí admirada, mas se ela já não sabe quem é o senhor, por que dessa necessidade de estar com ela todas as manhãs? Diz o texto que o senhor deu um sorriso e, com um olhar comovido, respondeu à doutora. De fato, doutora, ela não sabe quem eu sou. Mas eu, entretanto, eu sei muito bem quem ela é. Diz o texto que a médica teve que conter as lágrimas enquanto o senhor saía do seu consultório e ela ficou pensativa. E eu trago um comentário para nós. Esse deve ser o tipo de amor que Deus deveria estar presente em todas as suas criaturas que vivem nesse mundo de provas e expiações, pois nós já temos condições de praticá-lo. Evidentemente que o amor pode se manifestar de diversas formas, e é por causa disso que nós pensamos nessa magia do amor, que vem de Deus Pai. Como o amor está presente em nossas realizações, e não nos custa, então, verificar como é que nós estamos nos relacionando em relação a essa virtude chamada amor. No ambiente das relações humanas, o amor se manifesta nos relacionamentos conjugais, de namorados, de marido para esposa, de esposa para marido. Como é que está o nosso relacionamento com a nossa amada ou com o nosso amado? Nos relacionamentos afetivos, de pais para com seus filhos, de filhos para com seus pais, como nós estamos nos relacionando com nossos filhos? Ou como estamos nos relacionando com nossos pais? De avós para os netos? E dos netos para os avós? Nos relacionamentos fraternais, de amigos para amigos? O amor realmente é essa alma da vida. Nós não conseguimos imaginar fora da proteção do amor de Deus Pai.
Não conseguimos imaginarmos na Terra distanciado do amor de Deus, que comanda todos os anos, as primaveras, os outonos, os invernos que estamos vivendo hoje, os verões, a cada ano repetindo em nome do amor as 4 estações, porque a cada ano, a cada uma delas, retiramos o que necessitamos para a nossa vida aqui na Terra, só através do amor divino. E é esse Criador que acende todas as noites as estrelas, sem cansaço, e todos os dias nos dá o brilho do sol, mesmo quando não o vemos nitidamente com o céu nublado. Deus é amor, como escreveu o evangelista João. Mas vale recordarmos de que Jesus também nos disse: amai-vos uns aos outros tanto quanto vos tenho amado. Evidentemente que no nosso nível evolutivo é complicado imaginar que se possa amar como Jesus nos amou. No entanto, se essa foi uma proposta do mestre Nazareno, ele sabia que nós precisaríamos fazer exercício na prática do amor. O amor não chega de repente, não brota em nós de um momento para o outro. O que brota em nós de um momento para o outro é a paixão, é o desejo, que também nos move para vivermos. Mas o amor é o fruto do tempo, das experiências, da convivência, das coisas do nosso dia a dia, como seres que vivemos no nosso dia a dia. Nós vamos aprendendo a ter esse olhar mais profundo de tudo e para todos, e principalmente para com as pessoas, para os seres humanos que convivemos. É a partir daí que vai nascer esse sentimento nobre, que é o amor. Alguém dirá ou possa dizer que eu amo o que eu faço, mas não foi no primeiro dia. Possivelmente, no primeiro dia, tenha sido a coisa mais complicada do mundo, mais atrapalhada, mais perturbadora. Mas, diante da continuidade, nós passamos a gostar, a dispensar melhor interesse por aquilo que iniciamos fazendo, não gostando. E é o tempo que vai consagrar esse sentimento denominado de amor. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto vos tenho amado, também disse o mestre, em outra ocasião. E também disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Nós já verificamos da importância de ser um discípulo de Cristo? Identificado pela nossa capacidade de amar? Claro, ainda está nos faltando essa capacidade, mas nós já temos o princípio dela. Basta nós darmos seguimento. Vejamos o tamanho da responsabilidade dos cristãos. Então é tempo, ou já passou o tempo, de começarmos a refletir a respeito do amor aqui na Terra. Que não se trata de abraços, de beijos e desafagos. Essa é uma dimensão do amor, do afeto conjugal, do amor fraternal. Mas o amor é algo muito mais amplo. Daí o amor deverá estar presente em todas as nossas ações, para que essas ações sejam positivas, para que sejam ações do bem, elas precisam estar alimentadas pelo amor. E por causa disso que o apóstolo Simão Pedro escreveu em uma de suas cartas que o amor, e só o amor, é capaz de cobrir multidões de pecados. Diante de todos os nossos pecados, ou seja, diante de todos os nossos erros, dos nossos equívocos, e por causa desse amor que o Criador, o nosso Pai, ele nos permite que voltemos à Terra para recomeçar experiências novas, retomar caminhos muitas vezes antigos, reestruturando-nos pouco a pouco para que esse dia que nos espera de retorno, e para que não seja por acaso, e para que ele seja mais feliz a todos nós.
porque retornaremos um dia sim. Mas era um dia de chuva no inverno de 1896. E o doutor Bezerra de Menezes, ele saía do antigo prédio da Federação Espírita do Rio de Janeiro. Foi quando ele viu a porta da federação, ele viu um homem com aparência magra, molhado pela chuva e que tremia de frio. O homem se aproximou do doutor Bezerra para lhe pedir alguma coisa. Ele disse que era pedreiro, que havia perdido o emprego e que não conseguia encontrar outro trabalho. O doutor Bezerra, então, eu estou com febre. Ele falou ao doutor Bezerra, então, que estava com febre, que a sua esposa estava passando também por problema de gripe, estava adoentada em casa, moravam com um filhinho que também estava adoentado e já faziam dias que não se alimentava. O doutor Bezerra revirou seus bolsos, mas não encontrou nada para oferecer. Entretanto, a bondade que lhe era natural, compadecido pelo sofrimento demonstrado pelo aquele humilde trabalhador e pai de família, não teve dúvida. Tirou o seu próprio paletó, ajudou o homem a vesti-lo e disse: tudo o que eu tenho eu lhe dou. Quando você chegar em casa, abrace a sua esposa, abrace o seu filhinho, em nome de Jesus. E o doutor Bezerra abraçou o homem e em seguida partiu, e o homem também se retirou. Mas naquele abraço abençoado tinha um gesto impregnado de bondade e de fé do doutor Bezerra de Menezes. Passado algum tempo, o doutor Bezerra está descendo as mesmas escadas da Federação Espírita e, ao chegar à porta, ele viu um homem de semblante alegre, indo em sua direção. O homem tinha já uma boa aparência, estava barbeado e bem vestido, se aproximou e perguntou: doutor, o senhor lembra de mim? O doutor Bezerra lhe respondeu que vagamente, porque eu encontro muitas pessoas diariamente. Eu sou aquele que veio lhe pedir ajuda no dia de chuva e o senhor me deu o seu paletó. Veja, ele está aqui. Só que agora eu comprei uma calça nova. O senhor me deu tudo o que tinha. E que tesouro o senhor me deu. O senhor me deu um abraço. E a febre passou. Eu cheguei em casa, minha mulher estava chorando, doente, com fome, e eu lhe contei tudo o que havia acontecido, lhe dei um abraço. E a febre também passou. Abraçamos o nosso filhinho e começamos a cantar, agradecendo a Deus, apesar da fome, quando alguém bateu a minha porta. Eu fui atender e era um amigo que me disse: eu acabo de contratar uma obra e eu preciso de um pedreiro. E eu lembrei de você. E eu vim lhe perguntar se você quer trabalhar comigo. Ah, doutor, não foi o senhor que me abraçou, foi Jesus Cristo. E eu precisava vir lhe agradecer todas estas dádivas que nós recebemos e que certamente foram desencadeadas pelo seu abraço. O doutor Bezerra, então, comovido com aquela demonstração de fé daquele humilde senhor respondeu: quem me dera ter a força de transmitir a energia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, sem dúvida, ele atendeu às suas orações. Uma boa reflexão para os nossos dia a dia que vivemos hoje. Mas logo após a mensagem do Espírito Lázaro, registrada no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, instruções dos Espíritos, a lei do amor, Allan Kardec também registra a mensagem do Espírito Fénelon, que foi arcebispo católico, e a mensagem de Fénelon, se referindo à lei do amor, ele diz assim: a Terra é uma estância de provações e de exílio. Será então purificada por esse fogo sagrado do amor e verá se praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, que são virtudes filhas do amor.
Continua a mensagem. Caros irmãos amados, aproveitem essas lições. A sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Creio em mim. Façam o sublime esforço que lhe peço. Amem-se, e em breve vocês verão a terra modificada, tornando-se Elísio, de onde as almas dos justos virão desfrutar de repouso. O Elísio aqui, ele se refere à mansão dos heróis e dos justos, segundo a mitologia grega romana. Eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço a paciência de todos, desejando a todos uma boa noite e muito obrigado.